Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai recomeçar a fazer o nosso carro. Por que eu tô falando de recomeçar? Porque eu comecei a gravar esse vídeo e no meio das coisas todas eu errei uma besteira ou outra, a camada de massa saiu e eu tive que recolocar. No entanto, o arquivo estava muito cheio, o celular estava muito cheio, fui começar a apagar e como o vídeo era curtinho, eu acabei apagando ele também. Mas o que foi que eu fiz dessa vez? No vídeo passado eu tinha começado com a massa de pequenos reparos da Sherwin-Williams, não era? Só que ela estava meio ruim de passar. Acho que foi assim. Só que dessa vez eu voltei para passar com ela. No entanto, eu lembrei que eu tinha comprado os pincéis de silicone, que é exatamente para fazer esse tipo de coisa, eu passar a massa com poucos problemas. E eu passei e ela ficou bem melhor. O que é que a gente vai fazer agora? Eu aproveitei também, passei na parte de cima do carro. A gente vai começar a fazer o lixamento, certo, dessa parte, para ele ficar pronto para pintura. A camada de massa, ela é bem leve. Então a ideia aqui, e eu tô usando uma lixa 360. Então assim, ó, a ideia aqui é que ela fique bem lisa para que a gente possa trabalhar. Retirar parte da massa que eu coloquei aqui não vai ser um problema, porque como eu disse, eu coloquei uma camada bem fina e aqui é muito mais para cobrir algumas partes e alguns buracos que tinham. Certeza que alguns outros buracos vão ficar aparecendo, mas tudo bem, não tem muito problema. Pronto. Os buracos que iam ficar mais marcados, eles desapareceram, assim eu espero. Pronto. A ideia era cobrir mais esses daqui de cima, que também foram feitos pela retífica. Agora a gente vem para essa parte daqui. Essa parte, ela é um pouquinho mais complicada, porque a camada de massa aqui é bem alta. No caso aqui, eu deixei a massa ela secar umas 3, 4 horas, que eu não queria que ela secasse muito, para eu não, como é que se diz? Para ela não ficar muito ruim de ser tirada. E a ideia também, do mesmo jeito que eu fiz aqui, é só preencher alguns buracos numa camada de massa bem fina. Então, não vai ter muitos problemas em fazer isso. Eu só não posso deixar
a camada de massa ela alta para ser trabalhado. Como é que eu vou saber se ela tá alta ou não, Roberto? De uma maneira bem simples. Eu tenho essa lanterna aqui e eu vou jogar o foco de luz de uma maneira onde eu veja se ela tá ou não fazendo sombra. No caso aqui, não. Dessa forma. Eu posso até desligar essa luz. Talvez isso aqui ajude vocês a perceber melhor. Então assim, ó. Como ela não tá fazendo muita sombra, então quer dizer que o buraco tá coberto. Que no caso era mais assim, ó, esses pequenos cortes aqui em cima, eles já saíram. Agora eu só tô ajeitando. Aí eu vou trocar a lixa 320 por uma 600 para fazer principalmente o quê? O polimento dessa parte. Eu não vou mais tirar. E quando eu falo polimento, eu só tô tirando por cima algumas coisas. Pronto. Então assim, ó, todo buraco. Aqui não. Ele foi razoavelmente coberto. Como eu quero que esse carro ele tenha, assim, ó, essa parte aqui de baixo eu não vou pintar, ela vai ficar assim mesmo com as marcas de impressão. Como eu quero que esse carro ele tenha pega um pouquinho mais de aderência à tinta, eu vou pegar, sair molhando e passando a lixa nele, 600, bem de leve. Eu não estou forçando a lixa, eu só estou passando a lixa por cima para ela fazer uma aderência do primer um pouquinho melhor. Forçando nada, só passando por cima para ele pegar um pouquinho melhor a tinta. Pronto. Eita, que começaram. Isso é quarta-feira, minha gente. O pessoal aqui já começou com a dor de corno deles em plena quarta-feira. Aí eu vou fazer essa limpeza para amanhã eu começar a pintura. Pronto. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno corte, porque essa peça ela tem que ser lavada para tirar os resíduos antes de eu fazer a pintura. Então, eu vou arrumar aqui, fazer a lavagem e daqui a pouco eu volto para a gente colar os espelhos retrovisor. Voltamos. Bem, agora que a peça ela tá lavada e seca, a gente vai colar os espelhos retrovisores. Deixa eu ver como é que eles são presos. Eles são presos assim. Ou ele é assim. Eu não sei. Eu tenho que encontrar o encaixe dele. É. Esse é desse lado. E este
é desse lado. Qual é o grande problema de fazer a colagem desses espelhos? É o tamanho. Os espelhos, eles são muito pequenos e os encaixes deles são igualmente pequenos. A ideia aqui é colocar o mínimo de cola possível para poder encaixar no lugar certo. Pelo menos tentar. E essa daqui é uma daquelas... Não é uma das colas muito boas. Talvez eu precise de um espirro de ciano de acelerador. Eu acho que eu coloquei errado. Eu acho que ele é pra cima. Agora vai ser pra baixo. Tá. Arranquei. Eu acho que ele... Espelho retrovisor é assim. Tava colando ele errado. Muito bem, Roberto. Eita. Vamos lá. Foi. Agora tá certo. Vou passar um pouquinho de cola ao redor do espelho retrovisor. E o acelerador. Vamos pro outro lado. E um pouco de cola ao redor. Preciso de mais... Opa. Mais uma gotinha. Meia gota. Pronto. E cianacrilato.
E terminamos. Eu tenho que comprar. É porque eu comprei, eu precisava do acelerador. Então eu comprei esse pote que ele veio com acelerador de cianacrilato. Que ele vai me durar bastante tempo. Mas eu não estava encontrando colas de cianacrilato boas o suficiente para se trabalhar. Aí, como vocês podem ver, né, essa cola não é das melhores, então a gente tem que ficar fazendo o uso de cianacrilato. Eu tinha comprado essa daqui, mas como eu disse mesmo a vocês, quando chegou nesse nível a cola secou. Essa cola pelo menos era melhor do que essa. Mas assim, ó, eu tenho essa daqui, eu prevejo. Assim, o acelerador ainda funciona. Mas eu prevejo que essa cola, quando ela chegar mais ou menos na metade, ela vai secar e eu vou perder do mesmo jeito. Mas os dois aceleradores ainda vão me servir muito bem, que isso pra mim é que era importante. Por que eles eram importantes pra mim? Aí eu vou ter que, como eu disse, assim, ó, se eu refizer aquele vídeo de sugestões de materiais, uma das sugestões que eu vou fazer é colas. Assim, eu recentemente descobri, tô avaliando aqui como é que tá. Aqui tem um pequeno buraco, mas vou deixar assim mesmo. Ficou um pequeno buraco mesmo aqui, ó. Ela dá quase 1 milímetro ou 2. Mas voltando, qual é o problema? Eu recentemente eu descobri que a gente tem uma produtora de colas, a Promabond, que ela trabalha com, ela tem uma linha de colas para modelismo. E ela tem uma linha de colas que ela vai trabalhar com secagem super rápida. É aquela instantânea, assim, ó. Ela tem as colas, aí eu vou dizer que eu acho bem mais prático por tempo. Ela tem colas de secagem de 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos e basicamente aquela tocou, colou. Certo? E ela é feita especialmente para o modelismo. Depois eu vou procurar essas colas para eu trabalhar assim que acabar esse pote aqui, porque às vezes eu preciso de 2 tipos de cola para trabalhar nas miniaturas. Primeiro tipo é a cola para para fissura. Eu preciso que a cola ela entre na fissura e cubra um buraco. Por exemplo, aqui, se eu tivesse essa cola da Promabond, eu não precisaria passar massa nela, porque como você pode ver, cadê? Aqui, ó. Eu passei muito mais massa para quando eu for pintar, ela não ficar marcado o círculo aqui. Mas eu poderia usar a cola da Promabond com a camada super fina para passar por aqui. O outro ponto é essa cola de 3 segundos que eu quero fazer o que eu faço aqui. Aí eu usaria 2 tipos de cola. Essa cola de 3 segundos eu pegaria, colocaria, encaixaria
e depois viria com essa cola normal e faria o reforço por fora. Também é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas é isso, pessoal. O carro tá lixado, cobrimos o defeito dele, apesar de faltar um pedacinho aqui. Conseguimos cobrir todos os defeitos dele. E o carro já está pronto para pintura. São quase 9 da noite e eu não vou fazer a pintura dele hoje. Então, amanhã voltamos e continuamos com a pintura disso. E com isso a gente vai encerrar o nosso vídeo. Eu quero dizer muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido um pouco. E hoje foi mais um dia para se lembrar daquela velha ideia. Você não precisa ter apenas a ferramenta, porque eu não consegui passar com esse daqui. Aí eu fui pro Durepox. Só que o Durepox eu não esperei tempo suficiente e voltei para esse. Só que quando eu voltei para esse, eu lembrei que eu tinha esses pincéis de silicone. Então, voltamos para aquela velha dica. Não é necessário apenas você ter os materiais e as ferramentas certas. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Eu tenho Durepox, mas eu uso pouquíssimo Durepox, porque você tem que misturar a resina e a massa. Essa massa para pequenas correções eu acho muito melhor de se trabalhar. No entanto, para você trabalhar com ela, você precisa de pincéis de silicone. Bem, é isso. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. Espero que todos tenham aprendido, assim como eu, mais alguma coisa. Até a próxima e valeu!